A Igreja Católica define 4 dogmas a respeito de Nossa Senhora: a maternidade divina, a virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção de Maria. O segundo desses dogmas, a virgindade perpétua de Maria Santíssima, sobre o qual nós vamos dissertar aqui hoje, foi proclamado no Concílio de Latrão em 649 e sustenta que Maria não teve outros filhos além de Jesus, tendo permanecido virgem mesmo após o nascimento de Cristo. Mas seria isso uma invenção da Igreja Católica ou possui fundamento bíblico? Essa verdade de fé é muito contestada pelos evangélicos e protestantes no geral, que se apoiando no evangelho encontram passagens aparentemente incompatíveis com o dogma da virgindade perpétua de Maria, além das famosas menções acerca dos irmãos de Jesus. Dentre essas, vamos ver o que diz o Evangelho segundo São Mateus. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? E, pois bem, parece não restar dúvidas de que Jesus realmente teve irmãos, e a Bíblia, além do mais, é categórica ao identificar quem seriam esses irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Portanto, como podemos crer ainda na virgindade perpétua de Maria se as Escrituras são tão claras em afirmar que o Senhor tinha irmãos? Não tão rápido. A própria Bíblia nos dá a conhecer quem seriam esses supostos irmãos de Jesus. Então se prepara aí e preste muita atenção de verdade, porque agora nós vamos peça por peça resolver esse quebra-cabeça. São Paulo nos revela na sua epístola aos Gálatas que esse Tiago, tido como irmão de Jesus, na realidade é um dos 12 apóstolos, pois quando ele vai a Jerusalém se encontrar com Pedro, ele diz o seguinte: "E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor." Segundo as listas de Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que entre os 12 apóstolos existiram 2 com o nome de Tiago: Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Assim sendo, já aqui nós vemos que São José, o pai adotivo de Jesus, não era o pai de nenhum desses Tiagos. Mas, ainda assim, é razoável que a dúvida permaneça, porque nós ainda não sabemos quem era a mãe deles. Mas não tem problema, pois ainda no Evangelho de São Mateus nós descobrimos quem é a mãe de Tiago. São Mateus diz o seguinte: entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Dessa forma, fica claro que o Tiago citado nessa passagem não pode ser o apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque a mãe dos filhos de Zebedeu é citada em separado. Portanto, o Tiago citado nessa passagem é filho de Alfeu. Esse Alfeu, que também era chamado de Cleófas pelo seu nome em grego, era o pai de Tiago e de José, os mesmos Tiago e José que são chamados irmãos de Jesus. A mãe deles se chamava, sim, Maria, um nome que já era muito comum naquele tempo. Mas seria essa Maria a mesma Maria, mãe de Jesus? E é evidente que não. E como nós sabemos disso? Nós sabemos isso com certeza porque o Evangelho segundo São João mostra essa mesma Maria ao lado da Virgem Maria, a mãe de Jesus, na hora da crucificação. Então ele diz o seguinte: junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã da mãe dele, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Se a mãe de Jesus estava junto com Maria de Cleófas, que é a mãe de Tiago e de José, então sabemos sem dúvida nenhuma que não se trata da mesma pessoa, obviamente. Nós vemos ainda que Maria, mãe de Tiago e de José, era irmã de Nossa Senhora, e que esses supostos irmãos de Jesus, na realidade, eram seus primos. Mas e quanto a Judas, que também é citado na lista dos irmãos de Jesus? E esse caso é bastante interessante porque o próprio São Judas Tadeu nos esclarece essa dúvida logo no início da sua carta, quando ele se apresenta: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Na lista dos irmãos de Jesus ainda é citado um tal de Simão, mas como esse é um caso um pouco mais nebuloso, e no final das contas, eu acredito que quem quer se deixar convencer já se convenceu, então eu não vou mais me alongar tanto nesse tópico.
O ponto é que, como nós podemos ver, o termo irmão, nesse caso, comporta um significado muito amplo e que pode abarcar até mesmo outros graus de parentesco. E a razão disso é que a expressão irmãos de Jesus foi concebida não em ambiente grego, mas no mundo semita, onde a língua falada era o aramaico. A palavra grega adelphoi, que nos evangelhos é traduzida por irmãos, é equivalente a esse vocábulo semita que está aparecendo aí na tela e que transliterado fica assim, ó, ar, que significa basicamente parentesco em geral. Tanto em aramaico como em hebraico, o termo ar não significa somente os filhos dos mesmos genitores, mas também os primos ou os parentes ainda mais remotos. E isso se dá basicamente pela pobreza vocabular dessas línguas, como pode ser observado em diversas passagens no Antigo Testamento. Só para você ter uma ideia, no Antigo Testamento existem umas 20 passagens que atestam o amplo significado da palavra irmão. Mas para esse vídeo não ficar muito maçante, muito longo, eu vou me limitar a citar apenas uma passagem onde dois personagens não são irmãos, mas como são parentes, eles são chamados de irmãos. Mas eu vou deixar aí na descrição do vídeo uma série de outras passagens para você poder verificar depois. O nosso texto então se encontra em Gênesis 13:8, onde se lê que Abraão disse a Ló: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, e nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. A questão é que Abraão e Ló, na realidade, não eram irmãos de sangue. Abraão era tio de Ló, conforme mencionado em Gênesis 11:27. No entanto, ambos se chamam de irmãos, única e exclusivamente por serem parentes. E existem várias outras situações similares por todo o Antigo Testamento, onde não irmãos são chamados de irmãos apenas por possuírem algum grau de parentesco. Então, se você quiser dar uma olhada depois, as passagens vão estar aí na descrição do vídeo, beleza? Outra argumentação que visa objetar a virgindade perpétua de Maria, e essa aqui eu considero bem rasa, bem infantil de verdade, se baseia em um trecho do Evangelho segundo São Mateus, que diz que e José não a conheceu, ou seja, Maria aqui, né, até que deu à luz seu filho. Alguns querem ver aí uma insinuação de que José e Maria não coabitaram no período da gravidez, mas que depois disso eles tiveram uma vida conjugal normal. A expressão até que corresponde ao grego heos ho, ou algo parecido com isso, e ao hebraico ad ki, mas a função dessa partícula indica apenas o que se deu, ou nesse caso o que não se deu, no passado, sem indicação do que havia de acontecer no futuro. Ou seja, a passagem quer afirmar que Jesus nasceu sem que José e Maria tivessem relações. O termo até que, no grego, não tem o objetivo de insinuar se depois que Jesus nasceu houve ou não relações entre Maria e José, mas simplesmente relata algo que ocorreu no passado, e nesse caso, Mateus quis relatar o fato extraordinário de que Jesus nasceu estando sua mãe virgem. Mas para que não reste qualquer dúvida, basta observar que se trata do mesmíssimo vocábulo usado, por exemplo, em 2 Samuel 6:23, que diz o seguinte: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então significa que depois do dia da morte ela teve filhos? É claro que não. Ou então, por exemplo, o Salmo 109, que diz: Deus Pai convida o Messias a sentar-se à sua direita até que ele faça dos seus inimigos o escabelo dos seus pés. Isso não significa que, após vencidos os inimigos, o Messias deixará de se assentar à direita do Pai. Existem ainda diversas outras passagens análogas, novamente, eu vou deixar aí na descrição depois para você conferir, que demonstram que as locuções até que, até ou enquanto não insinua o que deveria ocorrer no futuro após determinado evento, e sim o que aconteceu ou deixou de acontecer no passado. Uma das evidências mais claras de que Santa Maria não teve outros filhos além de Jesus é a de que no momento da crucificação, em meio às terríveis dores antes do momento de sua morte, Jesus confere ao apóstolo João a tarefa de acolher Maria em sua casa. Se Jesus tivesse irmãos de sangue, ele não deixaria sua mãe com João, até porque a lei mandava que no caso da morte do irmão mais velho,
Os irmãos mais novos é que amparavam a mãe. Não haveria necessidade de tal preocupação de Jesus com sua mãe, e tal atitude de entregar Maria aos cuidados de João seria até inadequada se Jesus tivesse outros irmãos. Honrar pai e mãe era um dos princípios mais estimados dos judeus. Se Jesus teve que confiar sua mãe ao apóstolo São João, é porque claramente, após a morte de seu filho, Maria não tinha outros filhos que a amparassem. Indo agora para uma outra contestação bastante recorrente quanto à virgindade de Maria após o nascimento de Cristo, é aquela que se baseia na interpretação equivocada de um único adjetivo, primogênito. No Evangelho de São Lucas, nós lemos: Maria deu à luz o seu filho primogênito. Como Jesus é chamado de primogênito, aqui alguns protestantes são bastante rápidos em supor que ele foi somente o primeiro filho de Maria. E assim, esse é um argumento muito fraco. A palavra primogênito significa literalmente primeiro filho, podendo ele ser filho único ou não. O primogênito é o filho que abre o útero, conforme diz o livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Acontece que, por nós falarmos a língua portuguesa, a palavra primogênito parece mesmo dar a impressão de que, para haver o primogênito, deve-se haver pelo menos um segundo filho. Mas isso não se aplica nos idiomas antigos. A própria Escritura Sagrada nos dá testemunho disso. Vejamos. O Senhor disse a Moisés: faze o recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de 1 mês para cima, e faze o levantamento de seus nomes. Então, vamos lá. Se para que seja primogênito é preciso que haja outros irmãos, me explica como é que pode haver primogênitos da idade de 1 mês para cima. Em outras palavras, não é necessário que haja irmão ou irmãos mais novos para que o primeiro filho seja chamado de primogênito, já que no caso da passagem que eu acabei de citar, os bebês de poucos meses, sendo os primeiros filhos, não tinham nenhum irmão, e mesmo assim, eles eram chamados de primogênitos. Dessa forma, a palavra primogênito em Lucas 2,7 não prova de forma alguma que o Senhor teve outros irmãos. Além do mais, para arrematar de vez essa questão, numa inscrição sepulcral judaica datada de 5 a.C. e descoberta em 1922 em Tel El Yedorie, espero que eu tenha pronunciado corretamente, lê-se que uma jovem chamada Arsinoé morreu nas dores do parto do seu filho primogênito. Ora, se ela morreu, então ela não teve outros filhos além do filho dito primogênito. Assim, fica provado que a ênfase da palavra primogênito está no filho antes do qual não houve nenhum, e não no filho após o qual houve outros. E para finalizar, é importante ressaltar que nos princípios da Reforma Protestante, todos os reformadores mais famosos professavam a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vejamos então o que cada um deles disse sobre esse tema. Lutero diz o seguinte em referência à bem-aventurada Virgem Maria: virgem antes, no e depois do parto, que está grávida e dá à luz. Este artigo de fé é milagre divino. Em outro sermão, ele afirma que Cristo era o único filho de Maria. Das entranhas de Maria, nenhuma criança além dele. Os irmãos significa realmente primos aqui. A Sagrada Escritura e os judeus sempre chamaram os primos de irmãos. Calvino, por sua vez, diz que certas pessoas têm desejado sugerir desta passagem que a Virgem Maria teve outros filhos além do Filho de Deus e que José teve relacionamento íntimo com ela depois. Mas que estupidez! O escritor do Evangelho não desejava registrar o que poderia acontecer mais tarde. Ele simplesmente queria deixar bem clara a obediência de José e também desejava mostrar que José tinha sido bom e verdadeiramente acreditava que Deus enviara seu anjo a Maria. Portanto, ele jamais teve relações com Maria, mas somente compartilhou de sua companhia. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo é chamado o primogênito. E isto não é porque teria que haver um segundo ou terceiro filho, mas porque o escritor do Evangelho está se referindo à precedência. Assim, a Escritura está falando sobre a titularidade do primogênito e não sobre a questão de ter havido qualquer segundo filho. E Zwinglio, por fim, creio,
firmemente que, segundo o Evangelho, Maria, como virgem pura, gerou o Filho de Deus e no parto e após o parto permaneceu para sempre virgem, pura e íntegra. Assim, cai por terra qualquer argumento que visa contestar a virgindade perpétua de Maria. Santa Maria é, portanto, virgem antes, durante e após dar à luz ao menino Jesus. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. Se inscreve aí também no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro do canal. Essa é uma ferramenta de financiamento direto muito importante. E é claro, você só assina se você quiser e se não for te fazer falta. Mas se você curte esse conteúdo, se você gosta do canal, o seu apoio é essencial para manter esse canal de pé. Além do mais, o nome dos apoiadores do canal está sempre na tela no final de cada vídeo, fechou? Eu agradeço demais a você que já é um apoiador, você não faz ideia da diferença que isso faz. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.